Boa noite, meus irmãos. Vamos dar início a mais um momento de adoração, mais um momento de entregarmos nosso coração ao nosso Senhor através dos cânticos, através dos louvores, que venhamos a nos alegrar na presença do Senhor e que o Senhor venha receber os nossos sacrifícios de louvor. Vamos orar, vamos consagrar esse momento ao nosso Deus, para que Ele venha nos conduzir e que tudo que ocorra essa noite venha a ser para a honra e glória do Teu santo nome. Senhor Deus, Pai amado, nós estamos aqui, Pai, para Te adorar, Pai, para engrandecer o Teu santo nome, Senhor Deus. Ó Pai amado, que o Senhor venha receber, Pai, a nossa adoração, Pai. Que o Senhor venha a receber, Pai, o nosso culto, Senhor Deus. Ó Pai amado, que o Senhor venha a se alegrar, Senhor Deus, com a nossa adoração, com os louvores que aqui serão entoados, Senhor. Ó Pai amado, que o Senhor venha perdoar os nossos pecados, o Senhor venha perdoar as nossas transgressões, Senhor Deus. E que Teu Espírito Santo nos conduza, Pai, pelas veredas da justiça, Pai. Que o Teu Espírito nos conduza ao caminho de eternidade, Senhor Deus. Nós agradecemos a Ti, Pai, por todas as coisas, pois até aqui o Senhor nos tem ajudado, pois nada o Senhor tem deixado faltar em nossas vidas, Senhor. Pai amado, nós consagramos este momento em Tuas mãos, Senhor. Nós consagramos nossa vida, Pai, nossas vidas a Ti, Senhor Deus. Mais uma vez nós agradecemos pela oportunidade, pelo privilégio, Pai, de estarmos aqui em um só corpo, em uma só voz, para Te adorar e para engrandecer o Teu santo nome, Senhor. É a oração que nós fazemos, Pai, é o que pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos ficar de pé, meus irmãos, vamos adorar, vamos engrandecer, vamos erguer nossas vozes ao nosso santo Deus. Quero ler uma passagem, está em Salmos, capítulo 100, versículo 2, que diz: prestem culto ao Senhor com alegria, entrem na sua presença com cânticos alegres. Que possamos nos alegrar, que possamos prestar culto ao nosso Deus com plena reverência de todo o nosso coração. Vamos louvar juntos. Vamos batendo palmas juntos, vamos lá. Cantem comigo. Jesus, em Tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti, pois um dia a Tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra Te adorar e fazer Teu nome grande e Te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Novamente, vamos lá. Jesus, em Tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti, pois um dia a Tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só
Glória a Deus. Vamos continuar nos alegrando, continuar entoando cânticos ao nosso Senhor. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Abraçando. Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, está na mesa, Ele nos observa, sabe que o esperamos, e ao partir do pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, nos nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir do pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, tome o lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, tome o lugar de honra. Ele entrou em casa, Ele está na mesa, Ele nos observa, e ao partir do pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir do pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, tome o lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, tome o lugar e reconhecemos quem Tu és, e reconhecemos quem Tu és, e reconhecemos
continuar engrandecendo ao nosso Senhor. Vamos entregar o nosso coração, depositar toda a nossa confiança, pois Ele nunca nos deixou. Vamos louvar juntos. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o teu amor lança fora o medo. Ainda que eu me encontre bem no meio das tempestades da vida, não voltarei, pois perto estás. Eu não temerei o mal, pois o meu Deus comigo está. Se o meu Deus comigo está, a quem eu temerei, a quem eu temerei. Oh não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh não, nunca me deixou quando mal. Oh não, nunca me deixou. O Senhor nunca me deixou. Eu posso ver a luz que está vindo ao coração que espera, incomparável, gloriosa luz. E haverá um fim aos problemas, mas até esse dia viverei sabendo que estás aqui. Eu não temerei o mal, pois o meu Deus comigo estás. Se o meu Deus comigo estás, a quem eu temerei, a quem eu temerei. Oh não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh não, nunca me deixou quando bem ou quando mal. Oh não, nunca me deixou. O Senhor nunca me deixou. Vamos declarar em uma só voz. Eu posso ver a luz, eu posso ver a luz que está vindo ao coração que espera. E haverá um fim aos problemas, mas até esse dia te louvarei, te louvarei. Eu posso ver a luz que está vindo ao coração que espera. E haverá um fim aos problemas, mas até esse dia chegar te louvarei, te louvarei. Oh não, nunca me deixou. Mas oh não, nunca me deixou. Oh não, nunca me deixou. O Senhor nunca me deixou. Amém. Glória a Deus. O Senhor nunca nos deixou. Vamos dar início ao momento ofertório. Boa noite, igreja. É o momento ofertório de hoje, do próximo domingo, tá como Ministério Infantil. E aí começou do primeiro domingo do mês de janeiro, não foi, Chiquinho? Com o Ministério de Família, não foi? E aí o Ministério de Família deu o desafio do imã de geladeira, né? Para todos lembrarem do alimento no primeiro domingo, não é isso?
Primeiro domingo do mês. Então, o Ministério Infantil também fez um desafio e nós vamos plantar feijão para vocês estarem lembrando. Espera aí. Vocês estarem lembrando de trazer o alimento no próximo domingo. Próximo domingo nós vamos ter culto, né? Porque é o feriado do carnaval, no dia 2. Então, vocês vão cultivar o feijãozinho no algodão até o dia 9/3, não é isso? Aqui, nesse saquinho, tem um copinho descartável, 2 feijõezinhos e um algodão. Aí vocês vão estar botando o algodão, feijãozinho em cima e molhando todos os dias. Que aí vocês vão lembrar de trazer o alimento para colocar na nossa cesta no dia 9. Esse é o desafio do Ministério Infantil. E aqui também tem um papelzinho com uma mensagem, tá? E com um versículo que eu vou ler agora, que se encontra em Levíticos 27:30, que diz assim: também todos os dízimos da terra, tanto dos cereais do campo como dos frutos das árvores, são do Senhor, são santos ao Senhor. Então, todas as vezes que a gente dizima e oferta aqui, tanto com alimento quanto com dinheiro, tanto com o nosso trabalho também para o Senhor, Deus nos agrada. Nós estamos sendo gratos a Deus por tudo que Ele tem feito por nós, por sermos fiéis a nós. Então, eu vou pedir, antes de orar, eu vou pedir a tia Pamela e a tia Natália do Ministério Infantil que estejam distribuindo para todos os irmãos, criança, adulto, jovem, todos, tá? O pessoal aqui do louvor também, para receber, todos vão receber, tá? E o desafio vai continuar. Daqui, depois do dia 9, é outro ministério que vai estar aqui conosco, fazendo outro desafio, tá bom? Aí, conforme você for recebendo, você pode ficar de pé para a gente estar orando? Vai recebendo, vai ficando em pé. Todos vão receber, tá, gente? O feijãozinho. Ah, e no dia 9, vocês vão trazer o alimento e o feijão, tá? Para a gente ver o crescimento, hein? As crianças também vão receber, viu? Vamos ficar de pé? E aí, após a oração, o louvor vai estar cantando e você pode trazer seu dízimo e sua oferta. Quem já trouxe o alimento pode trazer também, não tem problema. Foi? Todos receberam? Só vou orar depois que todos receberem, hein? Vai ter que trazer dia 9, hein, Elias? Espera aí que eu vou te dar. Pronto. Foi? Balança pra mim aí, pra eu ver se todo mundo tá com feijão. Não esqueçam, dia 9, hein? Tem que plantar o feijãozinho para lembrar de trazer o alimento. Foi, meninas? Aqui, ó, o louvor. Não esquece do louvor. Todo mundo tem que... Vocês também pegam de vocês, hein? Quero ver dia 9, hein? A igreja é cheia de feijão. E alimentos também. Ah, no dia 9 não precisa trazer só feijão não, tá, gente? Arroz, açúcar, outros tipos de alimento, tá? O feijão é só para você lembrar. Vamos orar, irmãos? Pai de amor, Pai de eterna bondade, muito obrigada, Senhor, porque temos o privilégio de estar na sua casa, te adorando e te servindo, Pai. Senhor, muito obrigada, Pai, por cada irmão aqui presente. Senhor, muito obrigada porque estamos sendo gratos a Ti, ó Pai, porque o Senhor nos sustenta, o Senhor é fiel a nós, ó Pai, mesmo não merecendo, mas Tu sempre
é fiel a nós. Muito obrigada, Pai. Senhor, muito obrigada por cada pessoa que for ofertar, dizimar, que nunca possa faltar nenhum alimento em nossa casa, Pai. E as pessoas que estiverem desempregadas, precisando de algo, que o Senhor possa estar sustentando e que o Senhor possa estar tocando no nosso coração para estar ajudando também, Senhor. Abençoe a cada irmão, ó Pai. É tudo que eu te peço, eu te agradeço, com o perdão dos nossos pecados. Em nome de Jesus. Amém. Vamos continuar nos alegrando na presença do Senhor. Vamos juntos. No fim do horizonte, no canto mais distante lá, a tua mão está. Lá, acima do universo, nas linhas de um verso lá, a tua mão está. Se eu for ao céu, ao mais profundo mar, ali tua mão está. Ali tua mão está. Nem sempre eu posso ver mais além do meu olhar. A tua mão está. A tua mão está. Imenso firmamento, em todos os momentos lá, a tua mão está. Coração que chora, um abraço que consola lá, a tua mão está. Se eu for ao céu, ao mais profundo mar, ali tua mão está. Ali tua mão está. Nem sempre eu posso ver mais além do meu olhar. A tua mão está. A tua mão está. Deus está. Quando amanhece, Deus está. No fim do dia, Deus está. Está. Deus está. Conhece tudo, Deus está. E o que eu preciso, Ele está. Está. Deus está. E é o meu consolo, nossa alegria nele está. Se eu for ao céu, ao mais profundo mar, ali tua mão está. Ali tua mão está. Nem sempre eu posso ver mais além do meu olhar. A tua mão está. A tua mão está. Só a igreja com as vozes. Se eu for ao céu,
tua mão está, a tua mão está. Se eu for ao céu, ao mais profundo mar, ali tua mão está, ali tua mão está. Nem sempre eu posso ver, mas além do meu olhar, a tua mão está, a tua mão está, a tua mão está. Amém. Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Vocês que assistem pela internet, boa noite. Deus abençoe a vida de vocês. Os amigos que nos visitam, sejam bem-vindos. Voltem sempre. Irmãos, o pastor Davi está em Cachoeira do Macacu, está pregando lá em Japuíba. E ele pediu que desse continuidade à programação. E eu queria chamar aqui os irmãos que fizeram ou vão fazer aniversário em fevereiro. Inclusive aniversário de casamento também, tá? Vale ressaltar que isso vale para os visitantes também, tá ok? Que fizeram aniversário em fevereiro ou vão fazer para comparecer aqui conosco. Bota aí o Números, capítulo 6, por favor. Pedir para os irmãos se colocarem de pé, por favor. Nós estaremos erguendo nossas mãos em direção aos aniversariantes. E vamos falar junto esse versículo. 1, 2, 3. O Senhor os abençoe e os guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vocês e tenha misericórdia de vocês. Continue com a música, eu vou fazer uma oração, por favor. Pai querido, se encontra aqui os aniversariantes do mês de fevereiro. Muito obrigado, Deus, pela vida de cada um. Obrigado, Pai, porque mais um ano de vida se completou na vida desses presentes que estão aqui. Que o Senhor possa estar, Pai, cobrindo de bênçãos cada um deles. A oração que nós fazemos, Pai, a Ti, é que eles possam estar na presença do Senhor a cada dia das suas vidas. Que eles depositem diante do Senhor todas as suas preocupações. E o Senhor, com a sua paz, que excede todo entendimento, guarde o coração e a mente deles em Cristo Jesus.
Obrigado, meu Pai, pela vida de cada um. Que as suas mãos santas e poderosas possam estar sobre a vida deles. Muito obrigado por tudo. Agradecemos a Ti, em nome de Jesus. Amém, Pai. Temos uma lembrancinha, né? Irmã Natália, por favor. Vamos cantar um louvor agora, depois tiraremos as fotos. Como descrever, como explicar o amor que vai de leste a oeste e nunca mais vai terminar. Tu me conheces bem e sabes quem eu sou. Sempre sabes onde estou. É de coração tudo que eu disser, no hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Se eu fizer chover palavras de louvor, ainda assim será tão pouco frente a esse grande amor. Por isso escute o pulsar do meu coração. És o caminho, a vida e a verdade. Te dou a minha gratidão. É de coração tudo que eu disser, no hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. É de coração tudo que eu disser, no hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Mesmo assim, Senhor, recebe
o meu louvor é de coração. Ok, obrigado. Queria chamar as crianças aqui. Pedir para a irmã Tainara fazer a oração. Oremos. Senhor, muito obrigada pela sua graça e misericórdia. Agradeço a Deus por estarmos aqui na tua casa. Senhor, eu entrego, Pai, o coração de cada uma dessas crianças nas suas mãos, que eles estejam abertos a receber a tua palavra. Usa-nos, ó Pai, como instrumentos, ó Pai, para alcançar o coração de cada uma delas. Abençoa também o culto aqui, esteja com cada um, em o nome de Cristo Jesus. Amém. Queria chamar aqui o pastor André, da Fibita. O pastor André vai trazendo a mensagem para nós. Baixe suas cabeças, vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por tudo que já foi realizado até esse momento. Obrigado, meu Pai, por cada louvor que foi aqui entoado. Louvor esse que prepara os nossos corações para a sua mensagem. Muito obrigado pela essa equipe de louvor que tanto se entrega, Pai, no trabalho da sua obra, que o Senhor continue abençoando a vida de cada um, a vida dos seus líderes, de cada participante, de cada integrante, que eles continuem firmes, Pai, no propósito do Senhor. Muito obrigado pela vida do pastor André, que aqui se encontra, que abriu mão lá das suas atividades, lá na Fibita, para estar conosco aqui, falando aos nossos corações. Use, Pai, em nome de Jesus, a boca do seu servo, para que a palavra que aqui for pregada faça o efeito desejado. Que o Senhor possa estar a todo instante e levando essa mensagem, que ela chegue aonde nós não podemos chegar, que a internet possa levar a palavra do Senhor e haja transformação na vida de quem estiver assistindo. Obrigado, meu Pai, por tudo. Perdoe nossos pecados. Oramos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Graça e paz de Jesus, amém? Uma alegria, já cheguei causando aqui, hein? Uma alegria retornar a essa igreja, rever os irmãos. Sempre sou muito abençoado quando venho aqui, pela vida de vocês. Uma igreja amorosa, acolhedora, que resplandece a glória e a luz de Jesus nesse lugar. Então, que Deus continue abençoando sempre essa igreja, os irmãos, meu amigo pastor Davi e família, pois vocês têm sido instrumento do Senhor aqui nesse lugar. Que Deus continue fortalecendo o coração de vocês. Aproveito também para trazer um abraço da minha igreja, da minha família. Como o irmão Vladimir falou, estamos servindo lá na primeira igreja batista de Itaboraí, na família Pibita. E hoje, mais uma vez, meu filho e a minha esposa estão em atividade lá. Não conseguiram me acompanhar, mas deixo aqui um abraço. Bom, enquanto os irmãos estavam entregando a semente, né, de fé, eu já trouxe ao meu coração e deixo até um recado aí para o meu amigo pastor Davi, que eu já tenho uma data para retornar, né? Dia 9 de março, não é isso? Então, dia 9 de março eu tenho que retornar aqui, né? Mas não só dia 9 de março. Eu retorno também em agosto, porque eu faço aniversário no dia 30 de agosto, e eu vi que os irmãos aqui na igreja dão um presente. Então, eu já quero garantir um presente
em agosto. Então, pastor Davi, meu amigo, agosto, estou de volta aqui para receber um presente da igreja. Então, meus irmãos, uma alegria sempre estar aqui. Meu amigo Gabriel está aí? Ah, Deus abençoe. Gabriel, estou conhecendo agora, estamos caminhando juntos lá na escola. Irmãos, eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 11. Atos dos Apóstolos, capítulo 11. Nós vamos ministrar, fazer leitura a partir do versículo 19. Então, Atos 11, a partir do versículo 19. Você que está na sua casa, Deus também abençoe a sua vida ricamente, que a palavra do Senhor alcance também a tua vida por meio das misericórdias dele. Amém? Então vamos ler a palavra de Deus que está no livro de Atos, a partir do capítulo 11, a partir do versículo 19, que diz: Os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão, chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus. Alguns deles, todavia, cipriotas e sirineus, foram para Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhe as boas novas a respeito do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos creram e se converteram ao Senhor. 22. Notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém, e eles enviaram Barnabé a Antioquia. Este, ali chegando e vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou a permanecerem fiéis ao Senhor de todo o coração. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo, e quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. 27. Naqueles dias, alguns profetas desceram de Jerusalém para Antioquia. Um deles, Ágabo, levantou-se e pelo Espírito predisse que uma grande fome sobreviria a todo o mundo romano, o que aconteceu durante o reinado de Cláudio. Os discípulos, cada um segundo as suas possibilidades, decidiram providenciar ajuda para os irmãos que viviam na Judéia, e o fizeram enviando suas ofertas aos presbíteros pelas mãos de Barnabé e Saulo. Podemos orar mais uma vez? Rendemos graças ao teu nome, nosso Deus, grandioso, soberano e Deus que é digno de louvor. O que nós precisamos nessa noite é tão somente da instrumentalidade e da luz do Senhor nas nossas vidas, quanto a mim que falo, quanto aos meus irmãos que ouvem essa mensagem. Que nessa noite haja confirmação do Espírito, que seja tudo unido para a glória e louvor do teu nome. Por isso, nós pedimos perdão pelos nossos pecados, sabendo que o Senhor lava, regenera, reconcilia, o Senhor sempre faz de novo. Então pedimos que, diante dos nossos pecados que nos separam da glória, do esplendor do Senhor, o Senhor nos receba com perdão da tua graça. Abençoe, ó Deus, desse tempo de ministração, abençoe essa igreja, no nome precioso de Jesus. Amém. Queridos irmãos, nós lemos um texto fantástico, livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 11. Eu amo o livro de Atos, é um livro que faz uma conexão entre os evangelhos
e as cartas que vêm na sequência. Então, os 4 evangelhos, no meio dos 4 evangelhos, entre as cartas, temos o livro de Atos. O livro de Atos mostra o crescimento da igreja, mostra a ascensão da igreja, mas também as dificuldades da igreja. As lutas que a igreja passa, as perseguições que os homens de Deus, os servos de Deus também passam, mas em todo o tempo a gente vê a atuação do Espírito Santo na vida da igreja e na vida de irmãos preciosos. A igreja, por maior que seja a dificuldade, ela nunca está abandonada. Ela nunca está sozinha. Deus, pela tua misericórdia e graça e amor, Ele sempre tem as suas mãos estendidas sobre a vida da igreja, sobre as nossas vidas. E aqui é um desenrolar de uma situação que em algum momento foi muito difícil, perturbador para os irmãos de Jerusalém e, consequentemente, para os irmãos de Antioquia. Me refiro à pessoa de Paulo, Saulo. Ele, vocês sabem que foi um perseguidor da igreja. Então, ali no capítulo 5, mais ou menos, 4 a 5, começa ali a perseguição contra a igreja. Os irmãos passam a ser mártires, ou seja, morrem pela nobre causa do Evangelho. Diácono Estevão, por exemplo, é apedrejado, e aí a gente está falando do desenrolar da história. Quando chega no capítulo 9, algo sobrenatural acontece. O homem com o nome mais marcante daquela época, ele se converte ao Senhor. Ele muda seu coração, o Espírito Santo faz uma obra na vida dele. Aquele homem que a Bíblia não relata que ele participou diretamente da morte de Estevão, mas a Bíblia vai dizer que ele estava próximo, ou seja, ele observou tudo e manteve quieto, calado. Então, indiretamente, ele participou da morte de Estevão. Então, ele foi um perseguidor. Quando ele estava a caminho de Damasco, ele tinha autorização para perseguir os cristãos, matar os cristãos, levar os cristãos em cárcere. E no capítulo 9 vai mostrar o que acontece com a vida de Paulo. Ele tem um encontro genuíno com Jesus. Jesus chega para ele e pergunta: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Então uma grande luz vem do céu, ele fica cego, passa alguns dias numa casa, até que Ananias vai até lá e ora por ele, inicia um processo de discipulado. E agora aquele homem, ele fica um pouco sumido da história enquanto o evangelho está crescendo. E aí a gente chega no capítulo 11, que foi esse capítulo que nós lemos aqui, e a gente começa a ver algo maravilhoso acontecendo. Saulo foi lembrado pelo seu agora discipulador Barnabé. A igreja precisava avançar, a igreja precisava evoluir, expandir, sair das 4 paredes, né, para nossa melhor compreensão, porque a perseguição permanecia em Jerusalém, e agora Barnabé, faz um convite a Paulo para que eles fossem missionários pregando a palavra de Deus em todo o mundo, a partir de uma cidade chamada Antioquia. É interessante também a gente lembrar que Jerusalém era a cidade de referência da época, não só para cristãos, mas evidentemente para judeus, pessoas de outras religiões da época. Então a igreja que estava em Jerusalém, que a gente vê em Atos capítulo 2, capítulo 3 e também em 4, aquela igreja começa a passar por dificuldades. A perseguição chegou, os irmãos se dispersaram, os apóstolos disseram
para que eles se dispersassem, ou seja, saíssem daquela região. E agora o evangelho sai do berço e começa a tomar forma, começa a tomar crescimento até que chega lá em Antioquia, uma região até o momento que não tinha sido explorada pela evangelização, por missões, pelo amor de Deus, o amor de Deus ainda não tinha sido semeado naquele lugar, mas chega com poder e com autoridade. E aí eu penso, qual é a diferença, então, da igreja, das dificuldades dos irmãos, dos nossos irmãos do passado para os dias atuais? O Rio de Janeiro temos vivido um tempo difícil. Estávamos lá no curso essa semana, o pastor Davi, meu pastor Ivaí, dentre outros pastores amigos e irmãos, e conversando um pouco sobre a situação do nosso país, sobre a situação do nosso estado, do nosso município, dos nossos bairros. A questão da violência, ela vai tomando uma forma que parece que vai comprimindo a igreja, sabe? Parece que vai colocando a igreja no cantinho, à medida ou ao ponto dela ter que se render. E para quem conhece um pouco da geografia da nossa região como um todo, da região metropolitana, sabe que a cada tempo a situação tem ficado mais difícil para a pregação do Evangelho. Mas eu quero dizer aos irmãos que lá atrás, nesse contexto bíblico aqui, existia um império, existia homens perversos. Esses homens perversos, eles mandavam mesmo perseguir a igreja, assassinar os cristãos, famílias, levar pessoas presas. Então, nós, nos dias atuais, no século 21, nós não temos desculpas para dizer do tempo que estamos vivendo, uma vez que lá atrás alguém viveu tempos mais difíceis que o nosso. Mas a gente precisa ter atitude de igreja. Como irmãos em Cristo Jesus, nós precisamos se posicionar. E conversando com o pastor Davi, ele alegrou o meu coração quando disse que os irmãos têm aqui um dia de consagração, não é isso? Vocês têm um momento aqui de consagração. Isso é especial, isso é maravilhoso, isso é encorajador, exortador demais para as nossas vidas. Porque Deus, ele é capaz de fazer coisas sobrenaturais nas coisas naturais da nossa vida. Nós, pela nossa limitação humana e até mesmo devido ao pecado, nós só conseguimos enxergar as coisas naturais. Porém, quando nós colocamos a nossa aliança em ação, a nossa fé em ação e a nossa esperança em Cristo Jesus em ação, a gente começa a ver o sobrenatural de Deus acontecendo. Nós vamos passear um pouco sobre esses versículos que lemos aqui, e os irmãos verão que essas pessoas, que essa igreja viveu experiências sobrenaturais. Coisas que o homem não pode fazer, somente o Espírito Santo faz na nossa vida. Então, quero convidar os irmãos a meditarem um pouco comigo. Eu deixo aqui uma pergunta. Você pode pensar e repensar a partir dela. Estamos criando caminhos ou obstáculos para a proclamação do Evangelho de Cristo. Estamos criando caminhos ou obstáculos, barreiras para a expansão da proclamação do Evangelho de Cristo. Cremos fielmente que Deus, ele é capaz de transformar o coração de um cruel pecador em um servo piedoso? Vejam, Paulo teve o seu coração transformado.
Paulo era um homem cruel e o Senhor teve um encontro com ele no caminho de Damasco e ele passou a ser um servo piedoso. Cremos na suficiência do Evangelho? Nós cremos mesmo na suficiência de Cristo? Nós cremos no poder do Espírito Santo que é capaz de penetrar a nossa alma e nos cortar? Mas não só a gente, até mesmo aquele que ainda não crê na suficiência de Cristo. Como igreja, precisamos meditar, pensar, porque o Evangelho de Cristo, ele é tão poderoso, ele é tão gracioso, que Deus ele continua usando homens e mulheres para apresentar o seu plano redentor por meio de Cristo Jesus. Você sabia, meu irmão, que Deus ele quer usar a sua vida para você ser canal de bênção na vida daqueles que até mesmo nós cremos que não terão uma experiência com Jesus? Você sabia que Deus ele quer usar você como um proclamador do Evangelho, dizendo para essa pessoa ou essas pessoas que Cristo restaura casamentos, que Cristo dá propósito para aqueles que nele crê, que Cristo está vivo e sobre o trono ele administra todas as coisas? Deus ele pode fazer isso contigo. Deus ele quer usar você na capacidade do Espírito Santo por meio de seus dons e talentos outrora distribuídos por ele no seu ato de conversão. Então, o que precisamos como igreja é meditar sobre algumas atitudes bíblicas transformadoras. Amém? Então, vamos meditar sobre algumas atitudes bíblicas transformadoras. Vamos reler os versículos. Vamos reler do versículo 19 ao versículo 21. Diz assim: Os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão, chegaram até a Fenícia, Chipre, Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus. Alguns deles, todavia, cipriotas e sirineus, foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus. E a mão do Senhor estava com eles. Muitos creram e se converteram ao Senhor. A igreja de Jerusalém passava por perseguição. A igreja lá em Jerusalém estava diminuindo, mas a igreja em Antioquia estava florescendo, estava crescendo. Cada vinda, cada encontro que eu tenho com os irmãos aqui da IBCI, vejo que os irmãos estão crescendo, que os irmãos estão florescendo para a glória de Deus. Amém? Muitas pessoas estão chegando até esse lugar. Os irmãos de Jerusalém fugiram. Os judeus haviam matado o diácono, o querido diácono Estevão, um homem cheio de fé e cheio do Espírito Santo. Os irmãos que se dispersaram foram para Fenícia e Chipre e Antioquia e passaram a ter um protagonismo mundial, porque o protagonismo naquela época era em Jerusalém. Mas agora o protagonismo passa a ser em Antioquia. Antioquia deixa de ser a cidade da banalidade, da imoralidade, para ser a cidade dos salvos, dos remidos. Antioquia deixa de ser a cidade da prostituição, da avareza, para ser a cidade de homens cheios do Espírito Santo. Por quê? Porque quando o Evangelho chega, sendo pregado por homens e mulheres que amam a Deus de todo o coração, Deus não somente muda a história de uma pessoa, Deus ele é capaz de mudar a história de um bairro e também de uma cidade. Você crê nisso, meus irmãos? Você crê que o avivamento de Deus, ou seja, que é dar vida àquilo que está morto, vai acontecer, e eu creio até que já está acontecendo a partir dessa igreja, a partir da sua vida?
Pessoas sem esperanças no entorno dessa igreja, por meio de Jesus, receberão esperança. Porque aqui tem um povo de fé que amam e servem a Jesus com seu corpo, com a sua alma e de todo o seu coração. Amém? Então, como fazer isso, pastor? O nosso exercício ele é diário. Não tem aquele vizinho lá, não tem aquela pessoa que está sem esperança. Você vê aquele seu vizinho maltratando o filho, batendo no filho, xingando o filho, ensinando o filho a dançar danças indecentes. Você vê aquela criança oprimida. Você vê que aquele pai não tem nenhuma instrução. Você vê que aquele pai não tem a palavra de Deus. E aí você só se revolta com aquilo? Não. Como igreja, precisamos pedir orientação ao Espírito Santo de Deus, capacitação ao Espírito Santo de Deus, para que Ele fale conosco e a gente vá até aquela família aos poucos, sabe? Quebrando a cada dia uma parte da dificuldade do relacionamento e chegar até aquela pessoa, até aquele pai, até aquela mãe, até aquela criança e abençoar aquela família como um todo. E aquela família ter um encontro genuíno com Jesus. Não sei se em uma das minhas passagens por aqui, se eu cheguei a falar com os irmãos, mas eu não sou de lar cristão, meus pais não eram evangélicos. Mas na minha rua, algumas famílias cristãs evangélicas, então tinha lá gente da Igreja Batista, tinha lá pessoas de outras igrejas, de outros segmentos. Vez ou outra, aquelas pessoas me pegavam, me levavam até a igreja, eu ouvia a mensagem, eu não tinha o incentivo dos meus pais para permanecer. Então, quando tinha uma festa, eles me levavam e eles sempre abençoavam a minha vida assim. Fui crescendo, cheguei no período da minha adolescência, 12, 13 anos, um amigo caminhava para uma igreja e ele me levava também. E lá eu era alimentado pela palavra, não entendia nada. Quando chegou na minha juventude, ali nos meus 18 para 19 anos, a mesma coisa, amigos me levaram para a igreja. E então eu entendi do amor e do plano redentor de Jesus. Recebi a Cristo no meu coração e depois dali nunca mais eu abandonei a Cristo. Eu estou querendo dizer aos irmãos e encorajar os irmãos. Aquele menino, aquela menina lá da sua rua, que muitas das vezes a gente pensa assim, não vai dar em nada. Se permanecer dessa forma aí, vai se envolver com coisas ilícitas. Vai se envolver com o mundo atual. Entenda, meu irmão, você é um proclamador do Evangelho da paz. Adote em oração aquela criança, aquele menino, aquele jovem, aquela família, adote em oração, abençoe. Quando você passar em frente daquele portão, ao invés de maldizer, abençoe, diga palavras de amor naquele lugar. Quando tiver uma oportunidade, abençoe. Tem um evento na igreja, traga essa pessoa para ela sentir aqui o clima de paz, de amor, sabe, de graça que há nesse lugar. Foi isso que aqueles irmãos sentiram lá em Antioquia. A palavra estava sendo pregada. Então, meu irmão, anuncie as boas novas de salvação. A palavra, conforme vai dizer o versículo 19 aqui, ela foi anunciada apenas aos judeus. E aí os judeus, cheios do poder do evangelho, eles pegam essa palavra e anunciam também aos gregos. Então tinha ali uma divisão histórica, cultural, política e também religiosa. Judeus e gregos, na prática, não lidavam bem. Agora os dois grupos formam uma igreja só. Agora eles passam a ser apenas um povo. Judeus e gregos estavam ali e eles agora, versículo 20, finalzinho,
contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor. Era isso que vinha no coração dos judeus e dos gregos. Eles contavam os feitos do Senhor. E o versículo 21 termina dizendo: e a mão do Senhor estava com eles. Muitos creram e se converteram ao Senhor. Vidas, homens e mulheres, vidas que se colocam nas mãos do Senhor, Deus usa para a honra e para a glória dele e para a edificação da igreja. Amém? Você crê nisso? Que você é um anunciante, um proclamador do Evangelho? Você pode abençoar pessoas e famílias? Porque, conforme a palavra disse no versículo 21, a mão do Senhor estava com eles. Muitos creram e se converteram. Nós não temos participação com a conversão, a não ser apresentando o Evangelho. Porque a obra não é nossa. Quem convence é o Espírito Santo de Deus. Mas nós temos que anunciar, nós temos que falar. E anunciar e falar não necessariamente é bater na porta, pedir para entrar e depositar, descarregar a Bíblia nessas vidas. Não. É aos poucos a gente, por meio da fé, abençoar essas pessoas. Segundo tópico dessa mensagem, o primeiro é anuncie as boas novas de salvação. Segundo, versículo 22 a 26. Quero reler com os irmãos. Notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém e eles enviaram Barnabé a Antioquia. Ou seja, Barnabé, ali chegando e vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou a permanecerem fiéis ao Senhor de todo o coração. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo, e quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Segundo tópico para a gente entender dentro dessa estrutura. Irmãos, precisamos investir tempo e recurso com as pessoas. Então, primeiro passo, anunciar o Evangelho, amém? Estão comigo? Segundo, investir tempo e recurso com as pessoas. Barnabé vai até Saulo, traz ele para perto. Barnabé não fez parte, como alguns acreditam, Barnabé não era apóstolo de Jesus. Ele não fazia parte dos 12. Naquela época, a igreja lá em Jerusalém, ela se formava, ela era como uma matriz, sabe? Como uma igreja mãe. Mas ela foi destruída, estava sendo destruída. A igreja em Jerusalém acertadamente enviou Barnabé, porque Barnabé estava lá como pastor. A igreja dispersou, mas Barnabé permanecia lá, junto com outros irmãos. E aí, quando eles souberam do avanço lá em Antioquia, a igreja não tinha líder de Antioquia. E agora envia Barnabé para ser o líder da igreja. Então, Barnabé foi enviado para apoiar o crescimento da igreja em Antioquia. Sobre esse homem, a Bíblia diz que ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Literalmente, a Bíblia classifica Barnabé como um homem piedoso. Devemos buscar piedade. Além dessas marcas, Barnabé foi em Tarso também buscar aquele que tornaria o maior missionário da história do cristianismo, Paulo. Então, uma atitude importante de Paulo, de Barnabé, melhor, foi investir na vida de Paulo. Investir na vida de pessoa. Você está investindo na vida de alguém nesse momento?
diante das nossas muitas demandas, estudo em geral, família, trabalho, cursos, você está investindo na vida de alguém? É necessário, meus irmãos, sempre investirmos na vida de alguém. Porque a palavra em Provérbios 27, 17 diz que assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Barnabé investiu na vida de Paulo. Ele já tinha tido um contato, uma experiência anterior lá em Jerusalém. Sabe o que aconteceu lá em Jerusalém? Paulo foi desprezado pela igreja. Paulo foi desprezado por aqueles irmãos. Quando Barnabé chegou todo feliz, falando assim, olha, esse é o nosso irmão, Paulo, Saulo. E aí olharam para ele e viram quem de fato era. Tipo, é aquele que matou em nome do Deus dele? Em nome do sistema? Agora, mais uma vez, Barnabé investe na vida de Paulo e leva agora Paulo para Antioquia. Os novos crentes passaram a imitar de tal forma, lá em Antioquia, de tal maneira o estilo de Jesus por causa de Barnabé e Paulo, que lá pela primeira vez os discípulos foram chamados de cristãos. Invista no discipulado, irmãos. Invista no discipulado. O discipulado, conforme Provérbios diz, é afiar, é o ferro com ferro, sabe? É polir. O discipulado é algo programado, ou seja, é vida na vida, é palavra, é culto no domingo, mas talvez um encontro com um irmão muito querido na segunda, ou na terça, ou na quarta, ou na quinta, ou na sexta, ou no sábado, para orar junto, para ler a palavra junto, para encorajar uns aos outros. Investir tempo é ter uma vida de discipulado, conforme Jesus disse em Mateus 28, portanto vão, façam discípulos. E ali não é uma ordem opcional, até porque ordem é ordem. Ali é uma obrigatoriedade de todo cristão fazer discípulos. E depois batizá-los. Barnabé tem Paulo como seu discípulo. Ele passa a investir na vida de Paulo. E a Bíblia diz que ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo, um homem de fé, piedoso, amoroso, gracioso, misericordioso. Às vezes, no processo do discipulado, o discípulo parece que ele foge das nossas mãos, mas, na verdade, o discípulo não tem que estar nas nossas mãos. Nós temos que conduzir esse discípulo para que esteja nas mãos do Senhor, porque conforme nós lemos no versículo 21, e as mãos do Senhor estavam com eles, e muitos creram. Lá na nossa comunidade de fé, trabalhamos fortemente com o discipulado, e às vezes o ano já começou assim para mim, irmãos. Tem momento que eu estou com a sensação de que um discípulo ou outro escapou, sabe? De que ele já não está mais sendo sal e luz na terra. Estou com uma situação assim. Estamos orando, trazendo para perto. Mas o meu papel como servo do Senhor é ser semelhante a Barnabé. Bom, cheio do Espírito Santo, com fé, gracioso, amoroso. Esse é o nosso papel como igreja. É discipular o próximo. É abençoar a vida do próximo com a nossa vida.
é dedicar tempo ao próximo. E terceiro e último ponto, versículo 27 a 30. Vamos ler? Naqueles dias, alguns profetas desceram de Jerusalém para Antioquia. Um deles, Ágabo, levantou-se e pelo Espírito predisse que uma grande fome sobreviria a todo o mundo romano, o que aconteceu durante o reinado de Cláudio. Os discípulos, cada um segundo as suas possibilidades, decidiram providenciar ajuda para os irmãos que viviam na Judéia. E o fizeram, enviando suas ofertas aos presbíteros pelas mãos de Barnabé e Saulo. Primeiro tópico, eu falei que a igreja, ela precisa anunciar, proclamar Cristo Jesus. Segundo tópico é para investirmos tempo e recurso em pessoas. Terceiro tópico, seja generoso. Amém? Seja generoso. Ágabo, um profeta. Desde já o que é um profeta, pastor? Um profeta é todo aquele que fala com propriedade e autorização de Deus ao povo. Esse é um profeta. A gente está vendo uma história no Novo Testamento. Parece que os profetas eram algo muito particular lá no Velho Testamento. Agora Deus levanta um homem para trazer, anunciar um problema. Lembra até mesmo a história lá na época de José. Uma fome, um tempo de dificuldade, de escassez, chegou em todo o reinado romano. Todo o Império Romano passou por fome e dificuldade. A Bíblia é muito clara. Versículo 29. Os discípulos, cada um segundo a sua possibilidade, decidiram providenciar ajuda para os irmãos que viviam na Judéia. Olha só que coisa fantástica, irmãos. Jerusalém era a igreja potente, a igreja forte. Passou por perseguição. A igreja se dispersou. Alguns desses irmãos foram para Antioquia. Chegando em Antioquia, a igreja começou a crescer. E a igreja de lá a enfraquecer, Jerusalém. Ágabo, enviado pelo Senhor, traz uma informação que todo o império ia passar por dificuldade. E aconteceu. Aqueles irmãos, aqueles novos irmãos, aqueles novos crentes que estavam em Antioquia, sabendo desse problema, eles colocaram a mão no seu bolso, conforme vai dizer Atos capítulo 2 sobre a igreja de Jerusalém. Eles vendiam as suas propriedades, ou seja, eles vendiam tudo que tinham e enviaram agora para os irmãos que estavam em Jerusalém passando por dificuldade. Generosidade, meus irmãos, é um princípio bíblico, cristão. Generosidade é fazer semelhante Jesus fez. Há alguma coisa melhor do que dar, do que receber? Aqueles irmãos, então, movidos pelo Espírito Santo, observam a dor, o lamento, o choro, as lágrimas da igreja que já estava com dificuldade e levantam uma grande oferta. E envia então por Barnabé e Saulo, aquela oferta chega lá em Jerusalém. A igreja, ela não pode perder a sensibilidade espiritual na área da finança. Generosidade é a gente dar
aquilo que o Espírito Santo está falando no íntimo do nosso coração. Aquele que travou, morreu. Ananias e Zafira. Vocês lembram dessa história? Vocês conhecem essa história. Mas quem dá, prospera. Porque a prosperidade não tem a ver com a cifra. A prosperidade tem a ver com a alegria e o contentamento do coração. É melhor dar do que receber. Irmãos, que no dia 9, eu não vou vir aqui porque eu não posso, tá? Mas que no dia 9, por causa de tanta generosidade dos irmãos, esse cesto não dê, não comporte. Que o alimento seja tanto ao ponto de subir aqui para a plataforma. Então, se a igreja estava pensando em abençoar uma família, 2 famílias, 3 famílias, pelo alimento que vai chegar aqui em nome de Jesus, vai abençoar 5 famílias, vai abençoar 10 famílias. E assim por diante. Generosidade, meus irmãos. Generosidade não é a marca de uma igreja em particular. Generosidade é marca do povo de Deus. Daqueles que são movidos pelo Espírito Santo. Não ajunteis tesouro na terra, porque a traça, ela faz o quê? Corrói. Ela come. Abençoe seu irmão. Abençoe o próximo. Seja generoso. Que a graça de Jesus seja manifesta nas nossas vidas. Que o amor de Deus seja revelado nos nossos atos de bondade, nos nossos atos de fé, nas nossas ações. E eu quero terminar dizendo uma frase do Hernan Dias Lopes. A fé cristã não abre apenas nosso coração para crer, mas também o nosso bolso para contribuir. A fé cristã não abre apenas o nosso bolso, não abre apenas o nosso coração para crer, mas também o nosso bolso para contribuir. E eu concluo relembrando os 3 pontos dessa mensagem. Anuncie as boas novas de salvação. Invista tempo e recurso em pessoas. Em terceiro e último lugar, seja generoso. Que Deus abençoe os irmãos. Que Deus abençoe essa comunidade de fé. Que por meio dessa igreja, aonde havia caos, haja luz, haja esperança, haja nova vida, haja reconciliação, haja paz, porque a igreja não é sua, a igreja não é minha, a igreja é do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória, a Ele todo o louvor, pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos orar? Oh Deus, obrigado. Obrigado por essa igreja. Irmãos sadios, irmãos bíblicos, irmãos que compreendem a tua mensagem, a tua palavra e vão além, vivem a tua palavra e a tua mensagem. Pai, abençoe Pastor Davi, liderança, demais irmãos dessa igreja, para que eles continuem anunciando as boas novas de salvação aqui em Itambi. Para que os irmãos venham investir tempo também na vida dos outros, aqueles que estão iniciando. Abençoe o discipulado dessa igreja. Que essa igreja continue sendo generosa, abençoando uns aos outros, mas também abençoando a todos aqueles
a quem o Senhor trouxer. Então, como servo do Senhor e ligados no mesmo Espírito, eu quero, por meio da autoridade do Senhor, abençoar a vida dos meus irmãos. Aqui estão e que também estão em suas casas. Graça e misericórdia seja com todos nós, no precioso nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a todos. Vamos ficar de pé, meus irmãos. Vamos adorar nosso Santo Deus. Vamos declarar que Ele é santo. As muitas gerações rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Os que em ti se foram e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos. Nos tronos e domínios, governos e poderes, teu nome é sobre todos. E os anjos clamam, toda a criação, santo, exaltado és, santo, santo pra sempre. O teu povo canta, sim ao Rei dos Reis, tu sempre serás santo, santo pra sempre. Quem foi perdoado e redimido foi, cante ao Cordeiro uma canção. Aquele que é livre e leva o seu nome, cante ao Cordeiro uma canção. Cantaremos para sempre, amém. E os anjos clamam, santo, toda a criação, santo, exaltado és, santo, santo pra sempre. O teu povo canta, santo, sim ao Rei dos Reis, santo, tu sempre serás santo, santo pra sempre. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos. Os tronos e domínios, governos e poderes, teu nome é sobre todos. Teu nome
toda a criação. Exaltado és, santo, santo pra sempre. O teu povo canta, santo, sim ao Rei dos Reis, santo, tu sempre serás santo, santo pra sempre. Tu sempre serás santo, santo pra sempre. Tu sempre serás santo, santo pra sempre. Toda a honra e toda a glória ao nosso santo Deus. Som. Irmão, vou dar alguns avisos rápidos. Como a irmã Fabi anunciou, dia 2 nós não teremos culto.